Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia aí, luz e paz para você nesse lindo dia de sabadão, do dia 25 de 2 de 2023, o dia do aniversário do meu papai, Benedito José Cesário da Silva. Bom dia aí, papi, para você, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você, nós chamamos feliz aniversário, mas é daqui a pouco que eu vou falar isso, por enquanto eu quero dar o meu bom dia aí para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar no nosso Evangelho do canal Roteiro Espírita TV7. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom tê-los e tê-las aqui nesse dia de hoje, em que os termômetros marcam 23, 28 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muitos sorrisos, de muitos abraços, de muita leitura educativa para todos nós. Sendo assim, para todos aqueles que já se encontram e para você que vai chegar depois em outro horário, em outro dia, em outro momento, e para você também, sujeito e sujeita, que não vai vir nunca. Bom dia aí para vocês. Recebam a nossa energia de amor, de alegria, de felicidade, de paz para todos, para todas e para todos nós, seja aí pelo canal da TV 777, seja pelo canal do Roteiro Espírita, não importa, o que importa é que você está com a gente, participando, interagindo, aprendendo com a doutrina espírita, nesta linda manhã de sabadão, sabadão, meu povo. E aí, o que é que você vai fazer depois que aqui terminar? Conta aí pra gente, fala aí como vai ser a sua semana, ou melhor, o seu final de semana. Pois bem, pois bem, pois bem. Vamos que vamos, então, dar o nosso bom dia aí, e o nosso, então, feliz aniversário para eles e para elas, a começar por Tânia Regina Moreira da Silva, nos seus 67 anos, que Deus te abençoe, que Deus proteja a menina Tânia Regina Moreira da Silva, tudo de bom para você, felicidade hoje e sempre. Para ele também, aos 60 aninhos, o senhor Luizão Carlos Lima. Bom dia aí, menino Luiz Carlos Lima. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Maria passe na sua frente, pegue os seus recadinhos e possa realizá-los todos. Comece a escrever, porque ela é paciente, vai te aguardar. Vamos que vamos, e ela tem pressa. Tem outros aniversariantes hoje, sendo assim, Luizão, Carlos Lima, feliz aniversário, que seja um sabadão de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muitos sorrisos, de muitos presentes, saúde também, para você, para a sua família, para todos os seus, como também para ela, nos seus 74 anos. Eita, que idade bonita danada, sabe lá o que é chegar aos 74 aninhos, sendo assim, conta, pergunta, dona Dalila Souza, 25 de fevereiro de 1949, o ano da libertação do povo indiano, do subjugo inglês. Pois é, desse eu entendo. Bom dia aí para você, dona Dalila Souza, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você, onde quer que a senhora esteja, e conta aí pra gente como é chegar aos 74 aninhos. Eita, que idade bonita, um dia eu chego lá, e tomara que não demore. Bom
bom dia e também para ela, fechando o bloco dos aniversariantes, a nossa Alicia Mendonça, nos seus 75 aninhos. Se já é bom fazer 74, imagine 75 aninhos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, dona Alicia Mendonça. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Maria passe na sua frente. Pegue os seus recadinhos e que a senhora seja muito, 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 muito feliz hoje. Que Deus lhe envolva em luz e paz. E Maria, pegue todos os seus recados que a senhora já venha juntando para dar a ela. Ela vai chegar daqui a pouco aí na sua casa, vai bater na sua porta e vai dizer: Menina Alicia, cadê os pedidos que eu tenho outros para pegar? Bom dia aí para você, Dona Alicia Mendonça, 75 aninhos. Dona Dalila, concorrendo e quase chegando perto, nos seus 74 aninhos. Dalila Souza e seu Luizão, caminhando para chegar aos 70, nos seus 60 anos. Carlos Lima, ou melhor, Carlos Lima também, Luiz Carlos Lima. E finalizando, mais próxima dos 74, Dona Tânia Regina Moreira da Silva, nos seus 67, 67 aninhos. Para todas e para todo, feliz aniversário, paz e luz para todos vocês. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia feliz aqui com a gente. Vamos então orar para toda essa galerinha do bem, para que Deus as abençoe, as proteja e as envolva em bênçãos de luz e de paz. Vou colocar aqui uma musiquinha conhecida de todos nós, que vocês vão gostar, para a gente começar com a nossa leitura e com a nossa prece. Vou mudar aqui a telinha e a gente já volta daqui a pouquinho. Vamos que vamos. A oração do dia. A mensagem de hoje, do livro Preces do Coração, de Lorival Lopes, a de número 28, nos diz: Senhor, dai-me o espírito de resistência para, diante das lutas eu tenha pela frente. Permita-me repetir: Senhor, dai-me o espírito de resistência perante as lutas que eu tenho pela frente. Quando surgir a dor, o obstáculo, a dificuldade, o problema, bafeja-me na fragrância do teu amor. Não me deixes entregue à perturbação mental que destrói a harmonia interna. Leva ao egoísmo e a um beco de treva e sofrimento. No meio da luta, quero estar firme, compreensível e inteligente, encarando com tranquilidade e coragem os acontecimentos que trazem confronto, imposição, dificuldade. Peço-te ter sempre presente o entendimento do imenso valor da minha vida, que está posta em tuas mãos e obedece a elevados objetivos que ainda não posso compreender. Refreia minha impulsividade, a intolerância, a revolta e impõe-se a calma, a alegria e a paz. Assim fazendo, obedeço à marcha da vida e progredo sem interrupção. Obrigado, obrigado. Que essa mensagem desta manhã, que inicia o nosso Evangelho, possa nos inspirar para que, quando dos nossos momentos de dor, de sofrimento, que saibamos igualmente rogar ao nosso Pai Celestial essa força, essa resignação, essa coragem para enfrentarmos com denodo, com galhardia, com fé, os embates e provas do dia a dia. E hoje, Senhor, colocamos-nos genuflexos a te rogar igualmente
a tua proteção, a tua paz, a tua coragem para o enfrentamento da prova. Abençoa os companheiros presentes na live, aqueles que virão mais tarde, outros dias e outros horários, igualmente os que nunca virão. Que Deus os alcance, que Deus os proteja, em nome de Deus, nosso Pai Celestial. E assim, te pedimos permissão para o início do nosso Evangelho desta manhã, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Zil. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, aos que já estão, aos que já chegaram, aos que vão chegar e também para todos os que não virão, mas que a nossa vibração os alcançará. Sendo assim, paz e luz para todos nós nesse nosso início do nosso Evangelho desta manhã do dia 25/2 de 2023, em que o nosso Papa está aniversariando hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Menino Benedito, Bené da Silva, felicidade, luz e paz para você e todos e todas do Iapoque ao Chuí que estão aniversariando e que nós não sabemos. Felicidade para todos vocês. Dito isso, falando isso, vamos então ao nosso evangelho de hoje. Pois bem, conforme sabido, começamos semana passada, nós entramos, depois da introdução, no capítulo 1, em que nós vimos semana passada, no nosso evangelho, aquela citação de Mateus, em que Jesus dissera que não veio destruir a lei. Nós falamos sobre a lei, sobre o reino e sobre a justiça. Ficamos exclusivamente na passagem de Mateus, salvo engano, 18, alguma coisa. Hoje nós seguimos para o capítulo 2, em que no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos serve de base para o nosso estudo, em que nós estamos só vendo as passagens evangélicas contidas ou contidas em cada capítulo. Hoje nós veremos esta do capítulo 2 de João 18, 33, 36 e 37. E o tema central do capítulo 2 é aquela fala que ainda hoje é uma fala que se tornou uma fala enigmática, uma fala que ainda não conseguimos alcançar o seu alcance, o seu entendimento, como tantas e tantas outras trazidas por Jesus, em que ele vai dizer que o meu reino não é desse mundo. Como fizemos na semana passada, vamos trazer e apresentar aqui a vocês a passagem literalmente, vamos falar um pouquinho sobre ela. Depois nós vamos seguir para o Novo Testamento, a tradução de Haroldo Dutra Dias, que traz essa passagem em João, nessa mesma citação, e vamos ver um pouquinho mais, porque no Evangelho é um recorte menor, nós vamos ver ela na íntegra de acordo com o que está no Novo Testamento, e depois a gente passa para Emmanuel, no Evangelho de João,
em que Emmanuel tem algumas mensagens referentes a essa citação. Beleza? Então, desde já, faça suas proposições, seus comentários no chat, para que a gente dinamize a discussão. Ok? Então tá. Vamos, conforme dissemos, a ela a passagem literal. E depois a gente vai voltar para breves comentários. Vamos lá. Eis aí, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é desse mundo. Nesse capítulo, Kardec com os espíritos vão trabalhar esses temas que aí estão. E que nós já vimos no primeira parte, quando iniciamos o estudo completo dessas passagens do Evangelho. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, introdução dos espíritos, uma realeza terrestre. A gente suprime todas essas citações e passagens e ficamos apenas em João 18, 33, 36 e 37. Ah, Robson, como é que a gente pode, então, estudar esses itens? A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista simples e fácil. Recorre ao canal Roteiro Espírita, lá na playlist em que nós trabalhamos o Evangelho, o segundo Espiritismo, o estudo do Evangelho, né? Do segundo Espiritismo, que você vai ver lá todas essas lives que vocês podem assistir de boa. Nessa passagem, João transcreve uma fala que é aquele memorável diálogo, talvez o mais significativo, o mais emblemático, o mais difícil de compreensão ainda hoje para os exégetas, para os estudiosos do Evangelho, por não terem uma compreensão exata da extensão do que disse Jesus nesse memorável diálogo que ele tivera com Pilatos. E observem que, de acordo com outros estudos, que Pilatos fez de tudo para salvar Jesus da mão dos fariseus. Pilatos ele era até certo ponto sensível à mensagem do Cristo. Ele não via nele, em Jesus, um inimigo, um opositor, alguém que mereceria ser condenado, preso, sequer encaminhado para aquela situação. Tanto é que depois ele manda para Herodes, que também não consegue ver nada de errado e que devolve a Pilatos para que tome a decisão. Aí surge então esse diálogo. Vamos ler para que vocês acompanhem. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Diante desta fala incompreensível, entendível e ao mesmo tempo inteligente e fascinante para a compreensão de Pilatos, disse-lhe então ele: Pois é reis, volta a questionar. E Jesus mais uma vez lhe responde: Tu dizes, sou rei, mas não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E quem escuta a voz de Jesus não cai em sombras, não cai nos buracos ou nos abismos da caminhada. Eis aí a passagem que nós vamos pensar um pouquinho hoje aqui, dentro dos nossos estudos. Beleza? Então tá. Vou voltar e vou trazer mais uma vez a passagem para que façamos pequenos recortes dentro já desse recorte
que nós fizemos. Para tanto, eu vou trazer o PDF do Evangelho para que a gente possa falar um pouquinho juntos. Deixa eu puxar ele aqui para que a gente possa conversar. Então, mais uma vez, me permita. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, se ele entra de novo, porque ele já tinha entrado, já tinha saído. D2. E feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe desta vez: És o rei dos judeus? Pilatos, com receio de que alguém pudesse lhe tirar o seu domínio administrativo, o colocando para fora da administração da Judéia, ele então questiona, sonda, porque muitos foram os embates entre ele, Pilatos, e os doutores da lei, em particular os fariseus e os saduceus, que não gostavam da mensagem de Jesus nem do próprio. Dentre esses, os mais difíceis, os mais contundentes foram exatamente Caifás e Anás. Tem um terceiro que chama-se Hana, que igualmente também detestava Jesus. Mas, em particular, Caifás e Anás fizeram de tudo para prender, julgar e matar Jesus. E esse é o primeiro passo da trama. Leva Jesus para que ele seja ouvido pelo Sinédrio, por Pilatos, que iria dar sentença. Só que Pilatos não vira em Jesus um malfeitor, muito pelo contrário. Ele via em Jesus um homem de bem. Por isso que ele insiste no diálogo. O diálogo não é só essa passagem. Nos chamados evangelhos apócrifos, os não aceitos pela igreja, o diálogo é imenso. Nós já nos referimos aqui inúmeras vezes sobre o livro Jesus dos 13 aos 30 anos, em que o autor, mediante as pesquisas feitas dos manuscritos encontrados na Índia, no Tibete e em outros países, ele relata esse diálogo com Pilatos e mostra o esforço e uma outra tentativa de fazer com que Jesus, que não está canonicamente aceito ou escrito nos evangelhos, é que Pilatos, diante da festa, normalmente depois que o condenado era julgado, ele ficava 3 dias na cruz para realmente comprovar, perdendo todas as forças, a morte. Somente dali de 3 dias é que se tirava o corpo. Nesse caso, sob uma intervenção e uma solicitação de José de Arimateia, que foi quem levou o corpo de Jesus, e dizem nesse livro, nesses manuscritos e outros tantos artigos de pesquisas de que Jesus não houvera morrido nesse episódio. Isso dá pano para manga, viu? É muita coisa legal que ficou escondida e que a gente não sabe. Dizem, segundo as más línguas, e aqui não é motivo para a gente estar discutindo, eu só estou trazendo como uma possibilidade dos interessados lerem o livro, que Jesus não morreu na cruz, ele é retirado por José de Arimateia, que leva para fora das regiões dali, para que ele fosse cuidado, para que ele fosse atendido, e ele sobreviveu e continuou pregando lá por outras regiões. E outro dado que até então eu desconhecia, passei a saber depois de ler esse livro, que terminei há 2 ou 3 dias atrás. Já estou lendo outro, que é Jesus de Nazaré, que qualquer dia desse eu já falo para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Mas qualquer dia desse eu apresento a vocês meu novo livro. E diz que José de Arimateia era tio de Jesus. Jesus tinha como tio José de Arimateia, que era um comerciante famoso, influente, dentro de Jerusalém,
que acompanhava os passos de Jesus, que levou Jesus quando menino para fora, lá para a Índia, motivo pelo qual depois ele vai para lá, para conhecer alguns mosteiros, algumas regiões lá do Tibete, onde ele vai ser iniciado, para depois voltar nesse período e falar aqui em Jerusalém para o povo, trazendo todas as semelhanças dos essênios. Quem tem acompanhado o nosso estudo de comentado da leitura do A Caminho da Luz, eu tenho sempre falado sobre isso. Mas se quiserem também, vai aqui no roteiro, na playlist, leitura comentada e assiste. Estão todas as descrições, todos os links nas descrições e vocês alcançam essa nossa fala. É muito legal esse livro. Mas voltando ao que é importante. Então, nesse diálogo, com esse receio de perder a sua administração, o seu poder, o seu reinado, ele então questiona: tu és reis? E aí, deixa eu voltar aqui para a gente ver. E aí, Jesus responde: meu reino não é desse mundo, ou seja, nada disso aqui me pertence. Não tenho interesse de nada disso. Diferentemente de nós outros, que queremos tudo possuir, tudo a ter. Nos aprisionamos e escravizamos aos bens. Jesus preferiu não querer nada. Nem tinha um lugar para deitar a cabeça, quanto mais reinado. E ainda continua na resposta: se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Ainda não é aqui. Eu tenho um reinado, mas não é aqui. E essa fala de que se ele fosse de fato o rei, a gente dele teria combatido para ele não ser preso, como sempre aconteceu na história da humanidade. E para quem também está acompanhando, e que a gente encerra agora segunda-feira, o estudo da leitura A Caminho da Luz, vai ver dentro da fala de Emmanuel que desde o início, quando aqueles espíritos foram degradados de capela para a terra, sempre houveram lutas, brigas pela conquista de terras, de poder, de domínio, e os ditos reis, durante toda a história, tinham os seus vassalos, seus exércitos, que impediam e não permitiam que o rei fosse, teoricamente, atacado, preso, morto, porque antes havia sempre uma guerra sanguinária em que morre gente de um lado e do outro, mesmo que o rei fosse ferido ou vencido, como ocorrera também muitas vezes. Então Jesus faz lembrar a ele como na terra, se ele fosse rei, ele teria pedido que os seus vassalos, os seus soldados, os seus exércitos, como muitos esperavam Jesus como sendo um soldado, um general, melhor dizendo, que com seu exército iria expulsar todos os inimigos da Judéia. E os judeus, por sua vez, não gostavam de Jesus por conta dessa questão, que acreditavam nesse Salvador com essas características, e quando chega o Salvador, ele é um ser humilde, destituído de exército, de poderio, que vivia com os pobres, com os miseráveis. Então, eles tinham um ranço, tinham uma inquietação, tinham uma contenda, velada ou não, contra Jesus, ou a respeito de Jesus, por conta dessa imagem que as profecias e as escrituras traziam e que, na prática, não fora assim. E continuando o diálogo, insistentemente, na tentativa de não ter que lavar as mãos e não entregar ele para que o povo decidisse, ele insiste, Pilatos: és, pois, rei? Estou lhe dando mais uma chance. Fala, criatura, porque Jesus ficou calado durante quase todo o interrogatório. És, pois, rei? Estou lhe dando uma última chance, antes que eu lave minhas mãos, já que você não quer se defender. E Jesus, mais uma vez, ele responde: tu dizes, eu não estou dizendo nada, estou quieto, só ouvindo.
Sou rei, isso é fato, não tenho o que contestar. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. E aí a gente vai entender, voltando aqui até o capítulo, que um dos subtópicos desse capítulo é exatamente isso aqui, tá vendo? Uma realeza terrestre. Jesus não tinha essa realeza terrestre, porque Jesus, a realeza de Jesus, era exatamente essa aqui, ó, a vida futura. Eu não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade que o meu Pai me convocou para assim o fazer. Olha, se eu fosse contar a história de Jesus como hoje eu sei, a gente ia se arrepiar. A gente nem vai acreditar. Imaginar, por exemplo, que Jesus, segundo esses manuscritos, foi a figura do Krishna e tantos outros personagens da história. Que Jesus, o Cristo, na verdade, o Cristo, porque existe o Filho do Homem e o Filho de Deus. Esse Filho de Deus já houvera encarnado em outras personalidades, como personalidade era Jesus, o Filho do Homem, que existiu. E esse Filho de Deus, que é o Cristo, né? Assim, Jesus, o Cristo, não é Jesus Cristo, é Jesus, filho de Maria e de José. E existe Jesus, existe o Cristo, que é uma centelha divina, uma espécie de um espírito bem iluminado, o mais iluminado que a Terra concebeu, e que encarnou nesse corpo. E segundo os autores antigos da Índia, ele fora conhecido como sendo, deixa eu me lembrar aqui o nome dele, o Santo Isa, que eu já trouxe aqui também à noite, e o homem, esqueci, ele tem uma expressão, o mestre não é do amor, não. Tem outra expressão que fala sobre ele, que é relativo a Jesus. É porque eu tenho uma tendência a esquecer as coisas muito rapidamente. Então, ele é esse mesmo. O mestre da justiça. É que eu esqueço e me lembro ao mesmo tempo. O mestre da justiça. Então, que os manuscritos antigos falam dele. E muitos livros de estudiosos renomados que pesquisam a vida de Jesus. Esse homem da justiça existiu. E que muitos dizem reencarnou mais tarde com o nome de Jesus. Ponto. Mas isso é outra história também. Então, ele veio dar testemunho da verdade que ele trazia como Jesus. Como tantas outras, supostamente, isso aqui não é uma fala espírita, viu? Vamos ver se a gente consegue separar uma coisa da outra. Embora o livro do autor ele seja espírita, mas o conteúdo é um estudo, né, que traz uma perspectiva de vir a ser Jesus, outras personalidades, a partir de tudo que existe no mundo a respeito de Jesus. Ou seja, a fala da Igreja Católica, o que nós conhecemos sobre Jesus, talvez não seja nada disso, ou mais do que isso, que é bem mais provável. Mas ficamos só aqui em João, que eu acho que é melhor para não confundir as cabeças. Ele vai dizer: aquele que pertence à verdade, a Deus, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Escuta a minha voz, porque a segue. Não sai do trilho, caminha. Isso é importante no estudo do Evangelho sobre a vida de Jesus. Será que nós escutamos a voz da verdade, que é a de Jesus? Por que nós estamos sempre caindo em quedas, caindo em sombras?
em equívocos, em erros, em pecados. Você já parou para se perguntar sobre isso? Talvez esteja eu e você e quase a humanidade inteira sem escutar ainda hoje a voz dele. Porque ele disse: Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Faz parte do meu time, do meu lado. Tem uma passagem interessante que já trouxemos aqui a Lourdes, não me recordo, em que Jesus vai falar sobre isso. Aquele que anda de dia não cai na escuridão, não tropeça. E esse de dia no sentido da consciência da luz, da verdade. Essa é a passagem. Recortado ou não, é o que os espíritos propuseram para a gente. Agora a gente vai para o Novo Testamento. O que no Novo Testamento, que está lá na Bíblia, traz a respeito dessa passagem? E conforme já dissemos e repetimos, estamos também fazendo uso desse livro aqui, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, que ele vai tocar em todas as passagens do Novo Testamento. Não só os discípulos, os evangelhos dos discípulos, mas também Atos dos Apóstolos, citações de Paulo e por aí vai. E aqui, especificamente, Jesus diante de Pilatos. Os autores. A gente nem vai trazer os outros. Por enquanto, vamos ficar só em Mateus. Quem sabe nos outros, nas próximas lives, a gente faça, quando houver mais de um falando sobre, a gente pode trazer. Para não estender demais, tá bom? E o bom, e a ideia é essa também, fazer esse paralelo com o que os outros disseram. Mas eu devo confessar que dessa feita eu não trouxe. Embora até dê para. Tem Mateus 27, de 11 a 26. Tem Marcos 15, 1 a 15. E tem Lucas de 23, 1, 25 e 13 e 25. Ou seja, esse episódio desse diálogo com Pilatos, todos os evangelistas, os quatro, João, Mateus, Lucas e Marcos, escreveram nos seus evangelhos, que é uma coisa rara, os quatro escreverem uma mesma passagem. Sempre falta um. E Mateus e João foram os que mais escreveram. Lucas também por conta, embora não tenha estado presente ao evento, os eventos de Jesus não o conheceu em carne, mas o evangelho de Lucas é escrito mediante o diálogo, a entrevista que ele teve com a mãe de Jesus, Maria. Mas fiquemos hoje, me permitam pedir esse favor a vocês, apenas aqui. Mas João começa com o capítulo 18, versículo 28, tá bom? E as palavras que estão aqui marcadas, a gente vai ver o que é que significa. Então conduziram Jesus de Caifás para o pretório. O que é o pretório? Pretório. Originalmente significava uma tenda do general pretor. Mais tarde passou a ser aplicado ao Conselho de Oficiais Militares, até se tornar o nome da residência oficial do governador romano, uma vez que lá, além de residir o governador, era o local ocupado pela guarnição do exército romano, ou seja, era o QG da época. É o lugar onde ninguém entra sem autorização, senão leva chumbo. Era cedo, ele também marca essa palavra era. De madrugada, manhã, na última quarta vigília da noite, o período entre 18 e 6 da manhã do dia seguinte era dividido em 4 vigílias de 3 horas cada uma.
A primeira 18 a 21, a segunda de 22 a 24, a terceira de 1 a 3 e a quarta da 4 a 6. Essa passagem faz referência a algum momento entre 4 e 6 da manhã. Era cedo, entre 6, 4 e 6 horas da manhã, em que esse diálogo ocorrera entre Pilatos e Jesus. E eles não entraram no pretório para que não se tornassem puro. Tornassem, ele também, Haroldo, faz. Que você não encontra isso na Bíblia, viu? Originalmente, esses significados desses acréscimos de determinadas palavras para compreender melhor o contexto em que o fato aconteceu. 3. Vou repetir. Não se tornassem puros, eles não entraram. Aí ele diz, marchar de sangue, de pó, tornar-se impuro, física e cerimonialmente, macular, corromper, entrar na residência de um gentil carregava impureza, impedindo a pessoa de celebrar a Páscoa. Está lá em Atos 13, 11, 3, Mateus 8, 8. Impedindo a pessoa de celebrar a Páscoa. Porque esse episódio se deu pouco antes da Páscoa. Tá? Por isso que eles disseram assim, para que não, eles não entraram no pretório para que não se tornassem impedidos de participar da Páscoa, de serem vistos como impuros e por aí vai. Mas pudessem comer a Páscoa. 18, 29. Então Pilatos se dirigiu para fora em direção a eles e disse, que acusação trazeis contra esse homem? E aí eu vou seguir para não ficar toda hora repetindo. 18, 30, eu acho que é melhor. Em resposta, disseram-lhe, se ele não fosse malfeitor, não entregaríamos ele. Isso certamente Caifás e Anás. O 31 versículo diz, disse-lhe então Pilatos, tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus, não nos é lícito matar alguém. Em 32, para que se cumprisse a palavra de Jesus que dissera, indicando. Esse indicando, ele vai... Deixa eu fechar aqui o texto, né, o versículo. Para que se cumprisse a palavra de Jesus que dissera, indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Então, Jesus já sabia o que iria ali acontecer. E esse indicando, aqui no item 4, significa indicar por meio de sinal, sinalizar, comunicar, tornar conhecido, especificar. Jesus já houvera dito isso em algum momento, e, salvo engano, foi na ceia, na grande ceia, naquele momento do lava-pés, antes, em que Pilatos é denunciado, e que Jesus diz a ele, Judas, Judas, tomais cuidado com o que vais fazer, algo do tipo, que agora eu não me recordo precisamente. Portanto, ele vai indicar, conversando com Judas, que ele era o traidor e que aquele processo iria acontecer. Em 33, Pilatos então entrou novamente no pretório, se lembram? Entrou novamente, chamou a Jesus e lhe disse, tu és o rei dos judeus? Em 34, respondeu Jesus, tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim. Olhe como o texto amplia-se, diferentemente do que nós lemos antes. E eu vou repetir. Jesus respondeu, tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim? É uma pergunta. Será que alguém já andou falando que eu sou rei de alguma coisa? Não sei. 35. Respondeu Pilatos. Acaso eu sou judeu? Questiona, que também não entra
no nosso original. O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Pergunta. Olha quantas perguntas foram cortadas. Em 36 respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. E aí tem duas palavras que ele faz questão de trazer significados, que são servidores. Se fosse desse mundo, meu reino e os meus servidores teriam combatido, servidores e combatidos. Vamos ver a primeira. Originalmente significava, perdão, deixa eu ver qual é o número 6, perdão. Remador, servidores. Remador, marinheiro, navegador, servidor, assistente, auxiliar, composto da preposição, porque ele traz a origem da palavra que eu vou suprimir, tá? Para a gente não cansar muito. Não falar errado também. O pé, em comparação, em composição, pode indicar ênfase, e por aí vai. Então, ele quer dizer que, por sua vez, deriva do verbo. Trata-se de um humilde servidor e não de um escravo, já que o indivíduo conserva sua autonomia, sua liberdade. A preposição uper sugere a ideia de alguém que está na fronteira que separa o servidor do servo. Em resumo, a palavra grega indica o servidor, na mais exata acepção do termo. O vocábulo foi empregado no Novo Testamento para designar diversos tipos de servidores: os assistentes do rei, os oficiais do sinédrio, os assistentes dos magistrados, as sentinelas do templo de Jerusalém. Na literatura grega, a palavra é empregada para designar remador, marujo, todos os homens de uma tripulação, soldado da marinha, fuzileiro naval, todo homem sob as ordens de outro. Um servidor comum, um servidor que acompanha o soldado da infantaria na Grécia Antiga, ajudante de um general, servidor de Deus. Olha quanto significado tinha para a palavra. Se meu reino fosse dessa terra, o meu servidor, os meus servidores, aqueles que não são escravos, os meus amigos, os meus assistentes, por aí vai. Olha como é complexo, né? E ainda combatido, esforçar-se por disputar um prêmio, participar de uma competição esportiva, combater, lutar, sustentar um legítimo, falar em público. É o significado dessa passagem aqui que nós lemos, combatido, ou seja, esses servidores do Cristo, embora não escravos, teriam entrado naquela disputa, naquela tensão. Teria lutado, combatido, sustentado um litígio, por aí vai, para não permitir que Jesus fosse preso. Seguindo. 37. Disse-lhe então Pilatos: sendo assim, tu és rei? Volta a questionar. E Jesus de novo responde: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Foi até aqui a citação do Evangelho. Mas seguindo ainda, vai dizer Pilatos: o que é a verdade? Porque tem outras citações de Emmanuel e no próprio texto do Evangelho que tratam sobre essa passagem. Eles fazem recortes. Mas seguindo, o que é verdade? Ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus e diz a eles: eu não encontro nenhum motivo de condenação para esse homem. Por que queres que eu prenda? Estava sendo justo, Pilatos. Repare-se, não. Ele deu todas as dicas a Jesus, se a gente pode usar dessa expressão, para que ele se defendesse e saísse sem nenhum tipo de acusação.
eu não encontro nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos salte um. E aqui está marcado. Que é esse um? 8. Trata-se do numeral 1. Prisioneiro na Páscoa. Como hoje, modernamente, o presidente, nós vimos recentemente com o último, que ele tem direito de dar um habeas corpus, uma liberdade a um dos prisioneiros. Ele pode fazer uso, me parece que é no período do Natal. Quereis então que vos salte o rei dos judeus? E quando Jesus é preso, morto já na cruz, os soldados colocam uma placa colocando que ali estava morto para ficar configurado que o rei dos judeus estava morto. Que nesse livro que já citamos algumas vezes, ele trata e refina essa passagem com uma maestria maravilhosa para conhecer esses enigmas da vida de Jesus. Quereis então que eu vos salte o rei dos judeus? E 18:40 encerrando. Gritaram então novamente, dizendo: Não, não este, mas Barrabás. Porém, era salteador. E salteador está aqui marcado em 9. Assaltante de estrada, saqueador, pirata, salteador. Eles queriam o povo judeu, diante de tudo que Jesus já tinha ou houvera feito a eles, eles queriam ainda assim que diante dessa contenda, desse legítimo, eles soltassem litígio, ele soltasse Barrabás. Olha a ignomia do povo, a crueza, como a gente diz no popular, a partir de um ditado que às vezes não é nem muito bom ser trazido, mas muitos dizem assim: cuspiu no prato que comeu. Se alimentou, se refastelou daquele alimento, daquela hora, para logo depois maldizer do alimento que saciou a fome, matou a fome dele. E isso ainda hoje acontece, acredita. A gente bem sabe disso. Queres então que eu vos salte o rei dos judeus? Gritaram lá de fora. E eu tenho esse livro, deixa eu ver se ele está aqui. Tá também não. Aqui. Aqui recentemente eu estava. Consegue ver? Vou até tirar aqui, peraí. Aqui, ó. Jesus de Nazaré. Acabamos de ler recentemente esse. Depois iniciamos esse outro que terminamos recente, 2 dias atrás, que foi Jesus dos 13 aos 30 anos. Esse foi o antepenúltimo. E o atual é também Jesus de Nazaré. Estou tentando aprofundar o meu conhecimento a respeito da vida de Jesus. E aqui essa imagem, essa foto, ela é literal desse capítulo 2, desse diálogo. Então repare que Pilatos, de branco, dirige-se à multidão e diz: Então, queres então que eu solte o rei dos judeus? Eles estão dentro do pretório, nesse diálogo. E aí a massa enfurecida, desequilibrada, grita: Não! Não esse homem. Esse é um malfeitor. É um enganador, é um mentiroso. Queremos que salte Barrabás. Porquanto que na época da Páscoa era uma tradição o governador saltar um dos prisioneiros. Escolher um para libertar. E conforme já dissemos pouquinho antes, o mesmo acontece com o presidente que tem essa
autonomia, digamos assim. Uma espécie de salvo-conduto, um decreto que ele lê. O problema não é soltar, libertar. É quem a gente liberta. Com quais intenções que fazemos a ação. Então, nesse momento em que o povo grita, não este, mas Barrabás, que era o saqueador das estradas, que nesse livro que fala sobre Jesus de Nazaré, que eu acabei de apresentar, ele vem à tona muitas passagens, interessantíssimo o papel de Barrabás. Os confrontos que Barrabás tem junto com Jesus, porque ele conhecia Jesus, e ele era um opositor à mensagem, até se tocar em alguns momentos. O autor, que é irmão José, narra esses episódios entre Barrabás e Jesus em alguns momentos. E aí, diante da situação, que o povo quer uma coisa e o acusado não se defende, ele então lava as mãos. Já que você não quer dizer nada a seu favor, então eu lavo minhas mãos. E ficou eternalizada essa expressão, lavar as mãos, jogar a toalha. Então, que salte Barrabás e prenda Jesus. E o mais interessante, que Barrabás também chamava-se Jesus. José Barrabás. Jesus Barrabás. Deixou um em detrimento. Escolheu-se a sombra em detrimento da luz. E aí a gente encerra essa passagem. Aí está, ainda que de forma alinhavada, um pouco dessa história. Ok? E para a gente fechar, é pena que o tempo seja curto para a gente discorrer sobre tanta coisa, mas se eu fosse ler os outros 3. Não sei se eu vou fazer não, viu? Mas se der, na próxima semana a gente traz pelo menos a citação, eu vou ficar mais atento, a citação das outras passagens para que a gente veja como é que um traz a situação e outro, porque o propósito desse estudo do Evangelho é isso também, por isso só as passagens. Apesar de que se um é pouco, imagine falar das 3, 4, das 2. Aí vem Emmanuel em João, porque certamente nos outros ele também vai falar, mas eu vou me ater hoje só a João, no Evangelho de João, ele vai trazer também essa passagem para comentar. E são várias as mensagens que a gente vai encontrar naqueles livros que eu já citei aqui também, a exemplo de Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e por aí vai. Nessa daqui, que está em Caminho, Verdade e Vida, no livro, se você tiver, acompanhe, da editora FEB, capítulo 85, nós vamos encontrar uma mensagem de Emmanuel intitulada Testemunho, que ele se reporta a essa passagem, João 18:34. Ele vai ficar apenas no versículo 34. E a passagem respondeu Jesus: Tu dizes isso mesmo, ou outros te disseram isso a meu respeito, a respeito de mim, que sou rei. Você já deve ter ouvido falar de outras pessoas, porque até aqui eu não me pronunciei nada. Testemunho. Olha o que Emmanuel traz, é bem pequena. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? É uma pergunta. Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Me parece que ele quer fazer um comparativo com o Pai Nosso, por exemplo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja, como se fôssemos um disco fonográfico.
repete, repete, sem dar o sentido, sem a compreensão. Por que precisamos perguntar se era ele mesmo? Por que precisamos afirmá-lo como tal? Aí ele continua: é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Por que você é cristão? Por que você é espírita? Já se perguntou? Tá vendo? Isso tem a ver com a mensagem inicial de Lorival. A gente ainda fica muito na incerteza, no oba-oba, não vai com as outras. Chamado Maria vai com as outras. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo lendário, é um mestre vivo. Não é alguém que foi falado do nada, não é um mito, não se sabe de onde ele veio, todos os conhecem. É um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, porém, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz, anotem, é útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo. Observar-lhes a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, atitudes louváveis no esforço do homem que se inspira na edificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Essa última fala me fez lembrar aqui rapidamente, até por conta do tempo, é sempre 1h15, um pouquinho mais, mas vou tentar fechar com 1h15. Isso me fez lembrar aqui, quando eu li esse último parágrafo, aquela ideia que nós temos de que o pastor falou, que o espírita disse, que o padre disse, e eu adoto como uma verdade. Porque disse o palestrante, porque disse o pastor, porque disse o padre, o sacerdote, a sacerdote A, B ou C, porque a gente não vive a experiência. A gente é conduzido pela experiência do outro. Por isso que a gente aceita tudo cegamente, porque a gente não vive, porque disseram, e a gente passa a acreditar no que disseram, sem que a gente comprove a veracidade do que foi dito. Nesse ponto eu me lembro de uma frase, de vez em quando a gente traz de volta, aqui nesse primeiro momento das frases do dia, que diz assim: nem tudo que ouve. Nem tudo que você ouve, aconteceu de fato. É um pouco isso. E aí, são tantas. Eu vou ficar com essa última, deixa eu ver, Robson. Ó, eis o homem, tá vendo? Aqui já é em João 19, que é o segmento dessa conversa com Pilatos, que aqui a gente nem vai entrar na questão. Então eu vou ficar com o grande futuro, que é uma outra mensagem que ele se reporta a João. Não, perdão. Não. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Não, eu vou ficar com essa daqui, que eu me atrapalhei aqui um pouquinho, mas eu já me achei. O grande futuro. É porque são três. Na construção do futuro e o grande futuro. Eu vou ficar com essa no grande futuro. Está lá no livro, e essa foi a minha dúvida, está lá no livro Pão Nosso, FEB, editora FEB, capítulo 133, o grande futuro. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra.
referindo-se à mesma passagem. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços frente aos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrestre lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. Isso é bem próprio, me perdoe a expressão, dos covardes, dos fracos, dos tíbios, dos incertos, dos que não têm convicção. Diferentemente daqueles que são absolutos naquilo que idealizam, que acreditam. Nesse ponto a gente pode citar Chico Xavier, podemos citar Irmã Dulce, Madre Teresa, que quebrou com o que estava posto, né? Serviam de, como a gente chama, de revolucionários, não era a palavra que eu queria usar, mas eles serviam também como paradigmas, novos modelos, diante do que estava posto. Eles quebram paradigmas. E fechando o texto diz: no entanto, é justo ponderar que o Cristo não desertou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a passagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu, mas agora, nesse momento, não é sempre, nesse momento, o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança, que não é hoje, mas será amanhã. Esperança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. Encerra. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, fechando, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. O interessante é que essa mensagem é um endosso do que nós estamos vivendo hoje, na perspectiva da transição planetária, e que muitos de nós, afeiçoados a essa ilusão de que o meu reino também não é daqui, a gente se isola dentro das casas espíritas. E a gente só faz caridade, já trouxemos isso aqui, a gente só se coloca como cristão dentro de casa, dentro do centro espírita, que é a nossa segunda casa muitas vezes. Esquecemos do mundo. Deus acha agradável ajudar os que estão dentro do centro, que vão para lá, a gente nem vai até esses. A gente espera que esses venham à casa para que a gente ajude, com a cesta básica, com o passe, com a orientação, beleza. Mas raramente a gente sai das nossas casas ou dos centros espíritas para ir até a casa dessas pessoas. Ah, não, é um lugar muito ruim, são bairros perigosos, você precisa da chancela lá do dono do bairro para poder entrar. Deus é mais de noite, sair lá de madrugada, a gente tem uma série de desculpismo. E são as mesmas pessoas que saem de manhã com todos os riscos e perigos para poderem estar no centro. E eu me lembrei rapidamente que nesses últimos dias, estando no hospital, eu vi uma cena que me mobilizou, né? E tinha uma senhora à minha frente que estava diante da recepção, sendo atendida, e entre ela e o atendente estava se tentando chegar a uma data que fosse favorável para ela ser atendida pela médica. E aí, nessa procura do atendente pela data, ele encontrou lá uma e que disse a ela que seria a data. Me parece que era em maio, em junho desse mês agora, desse ano agora. Aí ela pediu assim, olhe, bote de manhã, porque... Não, eu acho que ela disse assim, não bote de manhã não, porque
é mais difícil sair de lá, sabe? Porque é muito perigoso. Então ela pedia que não botasse muito cedo, eu acho que era isso. Então ela preferiu, salvo engano, ir pelo turno da tarde, em que as coisas estavam mais tranquilas, ela saía pelo metade no dia da manhã e via. Aí eu estava ali do lado dela e terminei escutando esse diálogo dessa senhora para esse atendente. Ainda assim, era um horário pela manhã que nós estávamos ouvindo a situação e que muitas vezes essa senhora precisa sair, como tantas outras, dos seus bairros perigosos. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque já ouvi de muitos jovens sobre essa questão, que não podia nem entrar muito tarde nem sair muito cedo por conta disso, dos perigos, mas que estavam se aventurando porque precisavam viver, correr o risco. E a gente que se diz cristãos, que se diz confiantes em Jesus, a gente fica cheio de pruridos, cheios de medos, de temores, para não fazer a parte que nos compete. E nos isolamos dentro da casa espírita e não recorremos às pessoas que estão nas ruas precisando da nossa ajuda, com medo de sermos assaltados, mortos, sequestrados e por aí vai. Claro, como já dissemos inúmeras vezes, o cuidado, o respeito, a salvaguarda é importante, não tenha dúvida. Mas a gente precisa também ter essa atenção, porque disse Emmanuel, deixa eu ver se está aqui, ele traz aqui, ó, na mensagem, no finalzinho do Grande Porvir. Jesus, portanto, não endossa a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno dos problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fez, por vezes, mais dolorosas. Tal ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual, a forma como interpretamos a vida. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa dos centros espíritas mosteiros, e sim avançar confiante para o grande futuro. E esse grande futuro é a terra da promissão de Moisés, o reino de Deus de Jesus, um mundo de regeneração da doutrina espírita. Fica aí então a dica para hoje. Avancemos confiantes nele, entendendo que o nosso reino ainda por ora não é aqui também, mas que precisa ser implantado aqui para termos a chancela de termos o direito, o passaporte de fazermos parte dele nesse porvir, porque trabalhamos na construção. Lembra-se daquela música, para fechar? Não me lembro o autor, embora esteja aqui na cabeça o nome dele, onde ele diz assim: tá vendo esse prédio aí, seu moço? Eu também ajudei a construir. Eu botei tijolo, fiz, mas alguém me pergunta: o que está fazendo aí? Está olhando ou está querendo roubar? E aí ele vai dizendo as muitas construções, Almissáter, me parece, né? Eu acho que é. Tá vendo? Aí até que na igreja ele consegue um pouco de proteção. Então, assim, a gente precisa ter essa atitude de entender que ainda não é por esses dias o reino, mas a gente precisa ajudar a construir, mesmo que não tenhamos por hora o acesso a esses espaços físicos nos quais nós investimos atenção e cuidado. No mais, um beijo no coração, gostaria de ficar mais vezes. Não vou participar do chat, porque hoje realmente, por força maior, não vai ser possível. Como também já informando a vocês, ou amanhã pela manhã não teremos o nosso Momento Kardec. Peço mil desculpas, fiz todas as possibilidades, mas questões técnicas e pessoais, não será possível a nossa transmissão do programa amanhã pela manhã. Então vocês estão liberados para acordar um pouquinho mais tarde, tá bom? Mas à noite nós teremos a nossa palestra em parceria com a União Espírita de Guanambi, no domingo, amanhã, e na segunda a gente volta à nossa normalidade. Só lembrando a vocês que na segunda a gente encerra o livro 18h30,
a leitura comentada do livro A Caminho da Luz. Se você ainda não fez a participação na enquete, vá lá na fanpage do canal Roteiro Espírita no Facebook e assine lá qual dos dois livros vocês querem que seja o próximo livro. Exilado de Capela ou então o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Beleza? No mais, um beijo no coração, que tenhamos todos um bom dia aí para você, de luz e paz, nesse sabadão do dia 25/2/2023. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos e até amanhã às 20 horas aqui no canal Roteiro Espírita. Muita paz e obrigado pela confiança, pela atenção e pela participação. No próximo sábado entraremos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já para deixar aqui a provocação que vocês estudem, leiam, tragam suas proposições. É o capítulo que vai trabalhar há muitas moradas na casa do meu pai. E eu tenho a impressão que nesse capítulo 3, há muitas moradas, temos algumas outras mais passagens evangélicas, tá bom? Trago os livros, vocês já sabem, Haroldo Dutra, no Novo Testamento, os livros, o livro do Evangelho de Emmanuel, dos discípulos, dos evangelistas que tem lá no texto, vocês trazem, que tem no texto do Evangelho, só precisa ser a do Evangelho. Se tiver lá Mateus, traz só Mateus. Se tiver só João, traz só João. E aí você pega da Bíblia para a gente acompanhar juntos, porque a tradução de Haroldo é da Bíblia. Não sei qual, mas é da Bíblia, então não tem problema. Traz a sua Bíblia debaixo do braço, e se tiver o Evangelho de Emmanuel, daquele também que está sendo motivo da discussão, vocês trazem para a gente enriquecer, vocês acompanharem e não ficarem só ouvindo. Fui, galerinha. Beijo, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de sábado. Muita paz. Muito obrigado a todos.